Boa tarde, meus irmãos. Tudo na paz. Hoje, dia 9, né? Sabadão, 9 de abril. E nós está aqui fazendo uma boa caminhada para exercitar, né? O corpo e também a mente. Mas esse pequeno videozinho é só para falarmos que hoje o Pai tem nos cobrado, né? Tem nos mostrado, tem nos avisado sobre coisas grandiosas que vêm pela frente. Porque chegou a hora, meus irmãos, do Pai pegar mais pesado com essa terra, pegar mais pesado com a humanidade, uma humanidade decaída em pecados, em coisas abomináveis. E só o Pai que pode e deve e vai fazer com a humanidade, né? Castigá-la. Porque essas pessoas, o mundo, as nações, os países, eles não se arrependem. Eles fazem o que querem, a hora que querem e têm prazer em desobedecer e fazerem as suas vontades, né? Eles não sabem ter prazer em obedecer o Criador. Então, como nós aqui é obediente e obedece ao Pai, a gente vai ser obediente mais uma vez ao Criador do céu e da terra, né? Que é fazer a sua vontade e reportar a sua vontade, né? Então, a vontade do Pai é essa, né? Que essas torres altas, essas torres criadas pelos homens, tipo torres nucleares, né? Que criaram para fornecer eletricidade e energia às pessoas, e as casas de pedra, e as torres enormes, os arranha-céus, né? Então o Pai vai acabar com tudo isso, né? O Pai vai começar a derrubar essas torres, a destruir, explodir, queimar, derrubar, entendeu? Com todas essas torres que essas pessoas levantaram para poluir e destruir a terra e até mesmo matar as pessoas com essa contaminação radioativa, né, que tem. Então chegou a hora, né? Chegou a hora do Pai punir essas nações, e aonde estiver essas torres nucleares, né, esses reatores nucleares, o Pai vai destruir uma por uma, e essa terra vai passar a viver em trevas, né? Porque sem energia elétrica as pessoas vão passar a viver em trevas. E uma coisa que eu sei é que a humanidade não vive mais sem eletricidade, né? Deixa eu virar aqui. Então, e como a gente sabe que a humanidade não vive mais sem eletricidade, eles vão viver em caos, em enfermidades, porque uma vez que esses reatores, essas torres forem derrubadas, vai contaminar o céu, né? Vai contaminar o ar, vai contaminar as águas. Mas essa é a vontade do Pai. Assim como eles plantaram, assim também vão colher. Entendeu? O homem é ignorante, ele planta a sua própria destruição, né? E como está escrito, o Pai pega o tolo pela sua tolice, entendeu? E é isso que vai acontecer, é isso que é, e é isso que o Pai tem cobrado,
E a gente está aqui executando a vontade do Pai, e toda a vontade do Criador será executada. E para a honra e glória do nosso Pai Todo-Poderoso, Avum de Bashmaia, Pai e Mãe do Cosmo. Né? Então que os ministros de meu Pai executem a vontade do Pai, executem essas ordens, né? E que tudo vá abaixo e que todas essas torres sejam destruídas, porque isso causa mais mal do que bem. E é isso aí, que a vontade do Pai seja executada para a honra e glória dele, né? E só o seu nome, Avum de Bashmaia, será executado, ou será exaltado e louvado em toda a terra. E assim seja, né, meus irmãos? E que assim seja. E é isso aí. Eu vou até colocar um pequeno estudo aí, só para ter uma melhor compreensão do que a gente coloca aqui, do que a gente está afirmando aqui. E é isso aí, meus irmãos. O Pai está nos dando força, e a cada dia temos que fazer a sua vontade. E a vontade do Pai é essa: que todas essas torres elas caiam e que venham abaixo, não importa de que seja, seja por explosão, que seja por míssil, que seja por terremoto, não importa. Vamos pôr abaixo todas essas torres. Então toda a terra estará em trevas, né? Porque as pessoas não conseguem mais viver sem eletricidade. Isso a gente tem certeza. Assim como a vontade do Pai será executada. E fica na paz. Então, meus irmãos, só para continuar o vídeo aqui, um pequeno estudo aqui, sabe, sobre a maior usina nuclear da face da Terra. Fica no Japão, né? A usina nuclear de Kashiwazaki Kariwa, entendeu? É a maior usina nuclear da Terra. Visão aérea com os canais de água para resfriamento da usina. O que eu quero mostrar para os irmãos aqui, algo interessante, está aqui, ó. A usina nuclear de Kashiwazaki Kariwa é uma grande e moderna. Né? Ela possui o primeiro reator ABWR do mundo. Ou seja, eles colocaram praticamente o nome do criador no nome do reator. Entendeu? ABW. Só faltou o N, né? O NU, né? Para ficar Avum de Bashmaia, né? É interessante que eles colocaram o nome do reator, primeiro reator ABWR do mundo, né? Usina nuclear localizada em uma instalação de 4,2 km², ou seja, de 1.038 acres, com terras incluindo partes da cidade de Kashiwazaki, Niigata e Kariwa. Niigata na prefeitura de Niigata, na costa do Mar do Japão. Mar do Japão, né? De onde a sua água para refrigeração é retirada, né? Eles retiram a água do abismo, ou seja, do mar. A usina é operada e é de propriedade, né, da Tokyo Electric Power Company, TEPCO. Entendeu, meus irmãos? É bem interessante, né? Os caras colocam o nome do reator, praticamente o nome do pai, né? ABWR.
E para ficar Avum só faltou o U e o N, né? Se não me falha a memória, né? É bem interessante. Fica na paz. O governo japonês admitiu que houve vazamento de radiação de um reator nuclear localizado ao norte de Tóquio, após uma explosão ter destruído o telhado da instalação. A rede de TV pública NHK mostrou a coluna de fumaça que se ergueu após o acidente. O porta-voz do Estado, Yukio Uedano, confirmou que houve uma explosão e vazamento radioativo na usina nuclear de Fukushima, mas disse que a radiação no local havia diminuído bastante após a explosão. A preocupação em relação à possibilidade de contaminação nuclear persiste, apesar de o governo japonês ter tranquilizado a população em relação às consequências do desastre. O cientista da Global Security, Eden Lyman, disse que um acidente parecido com o que aconteceu em Chernobyl, na Ucrânia, em 1986, pode ocorrer caso o vazamento não seja contido. Segundo a Agência de Segurança Nuclear e Industrial do Japão, o acidente nuclear ocorrido na central de Fukushima 1 foi avaliado no nível 4, numa escala que vai até 7. A explosão na usina foi decorrência do forte terremoto de magnitude 8,9 graus que atingiu a costa do país na véspera, gerando um tsunami devastador e mais de 100 fortes réplicas. Por precaução, as autoridades ordenaram a retirada dos moradores a um raio de 20 quilômetros do local. Um complexo localizado na praia de Itaorna, em Angra dos Reis, concentra a geração de energia nuclear brasileira. As usinas de Angra 1 e 2 foram construídas para criar uma fonte energética alternativa para abastecer o país com eletricidade. A energia nuclear, hoje, e historicamente, ela está presente nos países mais desenvolvidos. Uma usina nuclear, ela pode produzir grandes quantidades de energia ocupando uma pequena área, enquanto uma usina hidráulica, para produzir a mesma quantidade de energia, vai ter que ocupar uma área enorme, que é a área do lago da usina. Entre os países que se destacam na geração de energia nuclear estão os Estados Unidos, França, Alemanha, Rússia e Coreia do Norte. O Brasil se prepara para aumentar sua capacidade de fornecimento com a construção da moderna usina de Angra 3. Angra 3 é previsto de entrar no final de 2015, basicamente igual a Angra 2, o que deverá diferir é a instrumentação de sala de controle, que em Angra 2 já é mais moderna do que a de Angra 1, e Angra 3 será totalmente digitalizada, controle por computador. O funcionamento de uma usina nuclear é um processo que exige segurança máxima. No centro da usina fica o reator, onde acontece a geração de energia. A fissão dos átomos de urânio dentro das varetas do elemento combustível aquece a água que passa pelo reator. O gerador de vapor faz uma troca de calor entre a água do primeiro circuito e do sistema secundário. O vapor liberado movimenta a turbina que aciona o gerador elétrico. Depois, o vapor passa por um condensador, onde é refrigerado pela água do mar. Nós somos divididos em 3 departamentos básicos. O de operação, que é o que vocês estão vendo aqui, é o pessoal que de fato faz a usina operar, faz a usina funcionar. Temos um departamento extremamente importante, que é o de manutenção. E temos o departamento de engenharia, que repensa o projeto da usina cada vez que alguma deficiência se mostra necessário de uma medida corretiva de engenharia. Nós temos medidores de radiação em todos os circuitos que de alguma maneira teriam probabilidade de conectar a usina com o meio ambiente. E havendo algum aumento no nível, a gente imediatamente suprimiria a fonte de geração, e se for o caso, até desligando a usina, resfriando, de maneira que ela não possa representar nenhum risco para o meio ambiente. Entre as medidas preventivas está o plano de emergência, que envolve funcionários da usina, defesa civil e a população. As pessoas são orientadas, recebem calendários, instruções, palestras, campanhas pelas TVs, e a gente trabalha muito para que elas façam os procedimentos que a gente está orientando ao longo dessas campanhas. Nos sentimos seguros em estarmos morando nessa região, e eu investi minha vida aqui.
Se eu não me sentisse seguro, eu não estaria aqui. Com os acontecimentos que está ocorrendo dentro da Rússia e na Ucrânia, pode acontecer um acidente com Chernobyl, galera. Isso poderia dar o fim na Europa, como alguns dizem. Vamos ver isso agora. Chernobyl ficou na história em 1936, quando aconteceu uma explosão no reator nuclear e causou uma enorme liberação de radiação na Ucrânia, Bielorrússia e também na Rússia. Dizem que o impacto foi tão grande que este foi um dos fatores para o fim da União Soviética. E tem chance disso ocorrer novamente por causa do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Antes de tudo, deixe o seu like, que assim a gente sabe que você gosta do nosso conteúdo e apoia ele. Se inscreva no canal, galera, e balance o sininho para receber os vídeos novos e mais rápidos possíveis. Muito obrigado. Alerta sobre Chernobyl. A Energoatom emitiu um alerta nuclear depois que a linha de energia entre Kiev e Chernobyl foi desconectada em meio à invasão russa. Sem energia, o combustível nuclear armazenado no local poderia aquecer e emitir radiação para o céu. A Energoatom acrescentou que o vento poderia transportar essa radiação pela Ucrânia e pelo resto da Europa também. A empresa nuclear ucraniana acrescentou: a linha de altar de tensão de 750 kV Chernobyl está atualmente desconectada devido aos danos causados pelos ocupantes. Assim, a estação de Chernobyl e todas as instalações nucleares da zona de exclusão ficaram sem eletricidade. Cerca de 20 mil conjuntos de combustível são armazenados na instalação de armazenamento de combustível nuclear de Chernobyl. Eles precisam de resfriamento constante, o que só é possível se houver eletricidade. Se não houver, as bombas não esfriarão. O que isso quer dizer? Sem eletricidade e sem energia pode ter chance da usina começar a esquentar. Daí complica a situação. Agora chegou o desligamento total de uma das usinas que a Ucrânia tem. E se a usina realmente esquentar e acabar vazando, tem chance de acontecer igual o incidente de 1986, galera. Ou até pior, ainda mais por causa que a Rússia bombardeou em uma região onde tem a maior usina da Ucrânia, que é a usina de Zaporizhzhia, que não é apenas a maior da Ucrânia, mas sim a maior de toda a Europa. Ela sim é preocupante. Antes disso acontecer, a Ucrânia ela já tinha diminuído o funcionamento das usinas e até mesmo desligados alguns reatores. Não tem muito por que a Rússia querer explodir a usina, pois pode ferrar com eles próprios. Chernobyl está há 48 horas sem luz e precisa de reparos urgentes. E por que isso pode ferrar com toda a Europa? Tem chance da fumaça subir aos céus, e pelos ventos que está tendo nessa época, a fumaça iria para a região da Europa. Com isso, a Terra seria intoxicada, as pessoas ficariam doentes e até mesmo pessoas poderiam vir a falecer. Isso estaria longe ao fim da Europa, o máximo que seria prejudicar. Teve vários vulcões piores que foram ativos e não chegou a destruir um continente. Sim, isso afetaria a Europa. De longe acabaria com ela. Nos piores dos casos, a fumaça apenas cobriria o céu, mas esse cenário, mesmo assim, é muito perigoso, porém é quase que improvável. A Rússia dominou Chernobyl no dia 24 de fevereiro, que foi uma quinta-feira. Desde lá, está tendo avanços cada vez mais na Ucrânia. Será mesmo que a usina de Chernobyl vai dar um vazamento como nunca antes visto e vai ferrar com a Europa toda? Ou isso é apenas uma especulação? Comente a sua opinião sobre isso, porque a gente quer muito saber. Apocalipse, capítulo 9. O quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. À estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça, como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder como o dos escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas àqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como a da picada do escorpião. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia rosto humano. Os cabelos deles eram como os de mulher, e os dentes como os de leão. Tinham couraças como couraças de ferro,
e o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões, e na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e, em grego, Apolion. O primeiro ai passou, 2 outros ais ainda virão. O 6º anjo tocou a sua trombeta e ouvi uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse ao 6º anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano foram soltos para matar 1/3 da humanidade. O número dos cavaleiros que compunha os exércitos era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. Os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinham este aspecto. As suas couraças eram vermelhas como o fogo, azuis como o jacinto e amarelas como o enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão, e da boca lançavam fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas, de fogo, fumaça e enxofre que saíam das suas bocas. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois as suas caudas eram como cobras. Tinham cabeças com as quais feriam as pessoas. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira. Ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Livro de Sofonias, capítulo 1. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cuxi, neto de Gedalias, bisneto de Amarias e trineto de Ezequias, durante o reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Destruirei todas as coisas na face da terra, palavra do Senhor. Destruirei tanto os homens quanto os animais. Destruirei as aves do céu e os peixes do mar, e os que causam tropeço junto com os ímpios. Farei isso quando eu ceifar o homem da face da terra, declara o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Eliminarei deste lugar o remanescente de Baal, os nomes dos ministros idólatras e dos sacerdotes, aqueles que no alto dos terraços adoram o exército de estrelas, e aqueles que se prostram jurando pelo Senhor e também por Moloque. Aqueles que se desviam e deixam de seguir o Senhor, não o buscam nem o consultam. Calem-se diante do soberano, o Senhor, pois o dia do Senhor está próximo. O Senhor preparou um sacrifício, consagrou seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, castigarei os líderes e os filhos do rei e todos os que estão vestidos com roupas estrangeiras. Naquele dia, castigarei todos os que evitam pisar a soleira dos ídolos e que enchem o templo de seus deuses com violência e engano. Naquele dia, declara o Senhor, haverá gritos perto da porta dos peixes, lamentos no novo distrito e estrondos nas colinas. Lamentem-se, vocês que moram na cidade baixa. Todos os seus comerciantes serão completamente destruídos. Todos os que negociam com prata serão arruinados. Nessa época vasculharei Jerusalém com lamparinas e castigarei os complacentes, que são como vinho envelhecido, deixado com os seus resíduos, que pensam, o Senhor nada fará, nem bem nem mal. A riqueza deles será saqueada, suas casas serão demolidas. Embora construam novas casas, nelas não morarão. Plantarão vinhas, mas o vinho não beberão. O grande dia do Senhor está próximo e logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo, até os guerreiros gritarão. Aquele dia será um dia de ira, dia de aflição e angústia,
dia de sofrimento e ruína, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e negridão, dia de toques de trombeta e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres elevadas. Trarei aflição aos homens, andarão como se fossem cegos, porque pecaram contra o Senhor. O sangue deles será derramado como poeira, e suas entranhas como lixo. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderão livrá-los no dia da ira do Senhor. No fogo do seu zelo, o mundo inteiro será consumido, pois ele dará fim repentino a todos os que vivem na terra. Player Downs, mais uma vez, trazendo pra vocês. Essa é a fúria de um Deus, pra um mundo que se perdeu. Da escuridão a justiça resplandece. Esse Deus se chama Black. Entre a fumaça e escuridão, chega a justiça junto com destruição. Goku Black, com a mente de Zamasu, reconhece na aparência de Goku. Pode ver, diante do meu poder, nem Super Saiyajin azul vai poder deter. Agora veio a hora de cumprir meu ideal, a justiça verdadeira destruir com o mal. Depois de muito tempo em observação, eu vi toda a verdade que há por trás da criação. Vi que esse mundo não tem salvação, e como castigo merece a destruição. Roubo, guerras, extermínio. Os seres humanos são uma raça desprezível, mas vão ter o que merece. A justiça tem um nome e se chama Black. Essa é a fúria de um Deus, pra um mundo que se perdeu. Da escuridão a justiça resplandece. Esse Deus se chama Black. Essa é a fúria de um Deus, pra um mundo que se perdeu. Da escuridão a justiça resplandece. Esse Deus se chama Black. Da escuridão a justiça resplandece. Goku Black. Eu sou a divindade suprema dos Kaioshins. Pra toda a raça humana eu vim trazer o fim. Sim, eu humilho Saiyajins. Se são raça guerreira, então por que fogem de mim? Podem tentar ficar e lutar, ou com a máquina do tempo vão querer escapar. Contra minha força nenhum deus teve sucesso. Acabei com todos eles, em todos os universos. Nunca me alcançarão. São meros mortais que contra Deus erguem a mão. Então receberão a punição. Meu poder e fúria supera a compreensão. É isso mesmo, sou um Deus supremo. Pra todos vocês só resta o desespero, pois vão ter o que merece. A justiça tem um nome e se chama Black. Eu sou um Deus severo, vou trazer o castigo da forma que eu quero. Pra cumprir meu plano falta pouco, estamos perto, e o número de humanos desse mundo será zero. Pelas minhas mãos vão ter o que merece. Nunca vencerão um Deus que se enfurece. Da escuridão a justiça resplandece. Contemplem a fusão de Zamasu e Black. Player Downs, mais uma vez, motherfucker. Eu vou continuar e nada pode me parar, porque vocês são minha